telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. Vai analisar, comentar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. A primeira notícia é boa, não teve greve no metrô hoje, Mohamed. O metrô, os funcionários lutam contra o projeto de privatização do governador Tarcísio de Freitas. Algumas linhas já são privadas, tem operação privada. Eles querem a contratação de 1.500 agentes de segurança, aliás, de 115 agentes de segurança. O metrô deixou de ser o lugar mais seguro do Brasil, não é? E há um déficit de funcionários, eles querem concurso para 2.500 funcionários. Boa tarde, Paulo. Olha, a gente tem uma situação aí, eu já disse aqui no programa uma vez, os sindicatos metroviários é um reduto do PCdoB, é absolutamente politizado, só que da forma errada para mim. Sindicato não pode ter cor partidária, todos têm, mas não pode ter. Mas algumas coisas dessa vez a gente tem que dar mão à palmatória. E a gente tem que fazer aqui uma reflexão. O governador Tarcísio de Freitas tem ele canta um samba de uma nota só. Privatização. Eu não soube de nenhum projeto dele, nenhum, para o estado de São Paulo. Se alguém, e veja bem, novamente os haters bolsonaristas vão ficar escrevendo um monte de bobagem, me xingando, dane-se. Quando eu falei do astronauta. Vamos aos fatos. Qual foi o projeto para a educação apresentado pelo Tarcísio? Nós estamos no mês de junho. Nenhum. Qual foi o projeto apresentado pelo Tarcísio para a saúde do Estado? Nenhum. A não ser o de aumentar as OSs, ou seja, privatizar a saúde. O governador tem única e exclusivamente esta visão, que é uma visão maluca num país como o nosso. E todo mundo sabe que eu sou a favor da privatização quando no lugar certo. A gente viu o que foi aqui no Porto de Santos, que até hoje ele não conseguiu explicar como é que ele queria privatizar a autoridade portuária. Porque olhem o que aconteceu no único porto onde isso ocorreu, Vitória. A tarifa portuária está afastando até os contrabandistas de Vitória. Porque todo mundo que queria entrar, passar boiada, passava pelo Porto de Vitória. Até os muambeiros estão fugindo de Vitória. Porque a tarifa disparou. Santos ganhou com isso. Então, o seu projeto de privatização portuária, governador, ele se mostrou um fracasso. O senhor quer privatizar a Sabesp, o senhor quer privatizar a segurança. Quer privatizar a segurança, sim, porque sufocar a Polícia Civil do jeito que está fazendo, Paulo, porque ele também não apresentou nenhum projeto de segurança. A Polícia Civil hoje trabalha com metade do seu efetivo necessário, não é o efetivo ideal, o efetivo necessário, metade. Isso é destruir a polícia. Olha a ideia do governador Tarcísio de Freitas para o túnel Santos-Guarujá. Vendo que ele saiu derrotado na questão da privatização, ele quer entrar no túnel como PPP. Construir um túnel de mais de R$1 bilhão com PPP significa ter uma tarifa de pedágio maior que a da Imigrantes. Porque senão ele não se paga. O governador esquece que a questão não é construir alguma coisa. Uma estrada, uma ferrovia, uma ponte, ela tem que ser usada. Com uma tarifa de R$30 ou de 26, quanto está o pedágio hoje? 25, 26 reais? R$35. Você imagina as pessoas que moram no Guarujá e trabalham em Santos. Como é que elas vão passar por esse túnel? Para quanto vai o Vale Transporte? Você tem que ter tarifa social. O pedágio do túnel só pode custar o que custa a balsa. Essa é a questão da intervenção do Estado. O Estado é necessário. Se mostrou falido no mundo inteiro essa concepção de Estado mínimo. Só o Partido Novo e o governador de São Paulo que acreditam nisso. Estado mínimo é para um país que tem instituições sólidas.
que tem instituições que andam sozinhas. Privatizar tudo, por exemplo, Paulo, privatizar a Sabesp é muito fácil. Vamos olhar para a nossa cidade, para Santos, só para cá, e a gente depois projeta isso para o Estado. Privatizar a Sabesp, pensando na Vila Rica, na Ponta da Praia, no Gonzaga, no Boqueirão, é fácil. Você tem tarifa para pagar. Eu quero ver, se a Sabesp for privada, como é que vai fazer no Morro do São Bento, no dique da Vila Gilda, na Zona Noroeste, lá no Fundão, na área continental de São Vicente. Como é que você faz? Vai o cara da Sabesp lá cortar gato? Quando ela for privatizada? As pessoas vão aguentar pagar a tarifa de água? Aí a gente faz subsídio, não é assim? Então, nesse caso específico do metrô, os funcionários não estão errados. E aí veio um desastre de gestões do PSDB. O metrô de São Paulo, justamente por conta dessa falta de planejamento e insegurança, e o governador teve 5 meses para apresentar um plano e não apresentou, é hoje um local onde está tendo assalto, violência. Então, esse pedido dos funcionários, até para que eles se sintam seguros, de segurança, agentes de segurança no metrô, é mais do que necessária. Até porque não tem efetiva policial para deixar lá, Paulo. Não tem. Nem da Guarda Metropolitana, do município de São Paulo, e nem da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, você tem que ter mais agentes de segurança lá. E o que o governador está esperando? Não tinha que ter greve para isso. Porque isso atinge toda a população. A questão dos funcionários, eu já coloco um ponto de interrogação, porque eu acho que deveria se automatizar ao máximo as operações do metrô. E aí você não precisaria de tanto funcionário, poderia até investir em mais agentes de segurança. Planejamento é necessário e o governador sabe fazer isso. O problema é ele ficar tocando só na tecla de que a iniciativa privada é o paraíso e vai consertar a vida de todo mundo. Não, não vai, governador. Não vai. E ser governador, ser prefeito, ser presidente é ir além de uma visão tacanha de que eu tenho que me preocupar única e exclusivamente com gestão financeira. O senhor fez isso na Codesp, deixou dinheiro em caixa e o porto abandonado. Cada buraco no caminho para os caminhões passarem, que é inacreditável. O senhor não pode pensar dessa forma, governador. E capacidade o senhor tem. Competência o senhor tem. O que não dá é para imaginar que se administra um Estado pensando só em gestão financeira. É como eu sempre falo, Paulo, ser presidente da República é uma coisa, ser presidente de uma multinacional é outra bem diferente. A minha crítica ao Partido Novo é essa. Parece que os caras querem viver a política de um país chamado Brasil Sociedade Anônima. Não é, é República Federativa do Brasil. Isso é uma grande diferença. Mohamed, nesse junho, completam-se 10 anos das manifestações gigantescas de junho de 2013. Qual é o saldo? Nenhum. Zero? Onde a gente chegou? Black Bloc? O problema da gente foi não ter aproveitado e aprendido com isso. Muita gente dizia, até durante a pandemia, você lembra disso, né? Nós vamos sair diferentes da pandemia. Saímos bem piores, né? Uma camada enorme da população com problemas psicológicos, a educação destroçada, com uma geração que vai ter sérios problemas, está tendo já, demonstrando isso na alfabetização. A gente não aprende com esses momentos históricos que tem que dar uma lição. Infelizmente, eu acho que o que aconteceu em 2013, assim como o que aconteceu com o Collor, os caras pintados, infelizmente não fizeram escola, não ensinaram nada para esse país. Basta a gente lembrar que a gente teve outro impeachment logo depois. Agora, a CPI dos atos de 8 de janeiro, 10 anos depois das manifestações, houve outro tipo de manifestação no início desse ano, com depredação, com vandalismo, com invasão. Que eu já disse a você que não é terrorismo. Eu acho que o Flávio Dino viaja na maionese. Eu acho que um monte de gente no governo está viajando na maionese. A imprensa também, chamando aquilo de ato terrorista. Aquilo foi vandalismo, ponto. E as pessoas têm que ser processadas por vandalismo, que está previsto no Código Penal. Se inventar,
vai dar em pizza. Agora, veja, a CPI se reúne hoje pela primeira vez, discute, pela primeira vez em público, né? Discute requerimentos, discute convocações. Tanto a oposição como o governo tinham medo dessa CPI. A oposição bolsonarista, pela responsabilização por esses atos, parece cada vez mais claro que havia realmente uma tentativa de golpe, de impedir a posse do Lula ou de derrubar o Lula do poder no começo. O governo, pela omissão, pela negligência de vários órgãos que ainda não estavam, não tinha tomado conta realmente mas a presença do general Gonçalves Dias ali, por exemplo, é injustificável. Mas o governo também tem medo de uma CPI que vá convocar muitos generais quando existe uma tentativa de aproximação, de uma relação boa com as Forças Armadas. O que está acontecendo, e muita gente confunde, né? Eu tenho falado aqui, o pessoal da oposição fica bradando que o governo tem medo para mostrar que ele provocou. Não, o que o governo não quer, e por isso era contra a CPI, é justamente isso que você falou. Ele não quer os militares colocados na berlinda. Eu também não sei por que esse medo, Paulo. Eu acho que se dá um valor excessivo aos militares no Brasil. Eu acho que nenhum militar consciente, e hoje é a grande maioria dos oficiais, fala de intervenção militar. É meia dúzia de maluco que agora está de pijama, ou seja, está na reserva, que ainda fala nesse tipo de coisa. A gente não vai... O mundo hoje, vai do Brasil para frente, não tem mais como falar em volta de regimes militares ou golpes militares. Você vê como é uma coisa curiosa? Você sabia que na Argentina tem o grupo do Macri, que foi o presidente anterior ao atual, que é muito parecido com o Bolsonaro, eles também relativizam a ditadura militar argentina, que foi muito mais violenta do que a nossa, e inclusive jogou a Argentina numa guerra absurda, que foi a Guerra das Malvinas. Eles também fazem a mesma coisa lá. Você vê como a direita é muito curiosa, né? Existe um país onde é histórico a divisão da sociedade, que é o Chile. No Chile, metade da população acha que Pinochet foi um cara que revolucionou o país em termos de colocar o Chile na modernidade. E metade acha que foi uma ditadura militar. Você vê como é curioso, mas lá é histórico isso. E lá a população é dividida. Por exemplo, uma instituição que foi usada pelo Pinochet de forma repressiva, como é o caso dos carabineiros, que é a polícia militar de lá, ela é amada por uma parte da população e respeitada por uma parte da população, mas mesmo aqueles que acham que a ditadura foi sangrenta, e foi a mais sangrenta da América do Sul, tem respeito por eles. O Chile é um país curioso nesse sentido, mas na Argentina é uma coisa absurda. A Argentina teve, inclusive, a versão deles do nosso Paraçar. Para quem não lembra, Operação Paraçar. Paraçar é uma divisão da Força Aérea especializada em resgate, busca e resgate. Sempre por causa dessa sigla SAR em inglês, que é busca e salvamento e resgate. Eles iam de helicóptero até o mar para jogar prisioneiros políticos. Foi aquela do Sérgio Macaco, que era piloto, o brigadeiro Burnier envolvido. A Argentina teve uma operação igual, eram os voos da morte, em que aviões decolavam e jogavam no Rio da Prata os presos políticos. Até isso, os caras questionam. Isso está provado documentalmente. Inclusive acabaram de recuperar o avião que fazia isso. Esse avião estava nos Estados Unidos e eles trouxeram de volta para a Argentina justamente como um monumento ao que aconteceu. Então você vê como é curioso que quando a gente fala da Argentina, a gente não pode esquecer que nós somos realmente países irmãos, porque passaram pelas ditaduras ao mesmo tempo e tem um movimento que relativiza isso. Mas eu não acho que nós temos qualquer perigo nesse ponto, mas que a única razão que eu vejo para o governo Lula ter resistido a essa CPI não é porque ele tem algo a esconder, é porque ele não quer agora uma crise política com os militares. E eu até acho que para o bem do nosso futuro é bom não ter, mas que tem que apurar tem. Eu não sei por que tanto medo, mas
não acho que o governo tenha resistido à CPI por conta de medo do que ele fez, mas sim de não querer esse confronto. O Opinião Litoral para o intervalo, bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed está comentando as notícias com você. E uma notícia que está acontecendo agora é o depoimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre documentos ultra-secretos que foram encontrados totalmente indevidamente na casa de verão dele na Flórida, Mohamed. É o segundo processo que o Trump enfrenta. O que eu queria entender é o que o Trump estava fazendo com esses papéis na casa dele, porque ele não lê. Então eu não entendi. O que isso estava fazendo lá até agora ninguém conseguiu explicar. Mas eu acho que para o bem do mundo era bom tornar o Trump inelegível. Seria um problema para o mundo que o presidente da maior potência militar e econômica do mundo fosse um cara como Trump. Ele andou declarando que se ele pudesse, ele tomava a Venezuela e pegava o petróleo todo. Exatamente. Não duvido disso. Até aí, eu vou ser sincero, embora vá provocar reações, não seria má ideia, mas sem dúvida nenhuma, e eu acho que o maior eleitor do Trump é o Biden. O Biden, é triste ver que os democratas só têm o Biden como candidato. Porque, além da idade, que eu acho temerário, principalmente se ele sair com a Kamala Harris de novo como vice, é preciso renovação. Ele está numa idade que foi candidato de um mandato só, como eu vejo o Lula dessa forma. Eu lamento, eu acho que o maior eleitor do Trump, se ele for candidato, e eu acho que torná-lo inelegível é um serviço para o mundo, é o fato do Biden ter se perdido no meio do caminho. Porque é aquela velha história, né? Nos Estados Unidos não tem esquerda e direita. Você considerar que os democratas são esquerda é uma piada. Quem jogou os Estados Unidos na guerra do Vietnã foram os democratas. Não foram, foi John Kennedy. Fez os Estados Unidos mergulhar e quase levaram o mundo a uma guerra nuclear, como foi o caso dos mísseis de Cuba. Tem uma direita mais radical e uma direita mais suave, democratas e republicanos. Eu acho que é por aí, não esquerda. Eu acho que os Estados Unidos tem centro e direita, mas não esquerda, não existe esquerda lá. Até porque a gente vê a postura do Biden em relação à China me preocupa, não em relação à Rússia, mas a postura do Biden em relação à China me preocupa muito, Paulo. A ida, que não foi criticada por ele, a ida da presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos a Taiwan, foi uma coisa que preocupou o mundo, que estava já apreensivo com a invasão da Ucrânia. A China nunca reconheceu, inclusive algumas pessoas, quando eu falei aqui explicando Taiwan, algumas pessoas falaram algumas coisas que são impropriedades. Taiwan sempre pertenceu à China. Não são duas Chinas. Sempre pertenceu à China. É uma ilha para onde fugiu o governo de Chiang Kai-shek quando Mao Tse-tung assume, após a Segunda Guerra Mundial, o controle da China. Os Estados Unidos sempre deram um tratamento especial, mas há 50 anos a ONU acabou com a briga e falou, não, a China é a China. Taiwan não existe. Taiwan é uma categoria especial de lugar, né? Como são as cidades-estado. Mas não é um país, não é reconhecido por ninguém. Taiwan não tem embaixadas na maior parte dos países do mundo, porque não tem o status de nação, não tem voto na ONU, não faz parte da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas sempre houve uma questão de respeito da China, sabendo que se entrasse lá iria cutucar os americanos. Só que a coisa chegou num ponto tal, o Biden acabou provocando uma situação em que a China se sente capaz de retomar Taiwan e não ter reação. E eu, sinceramente, Paulo,
vejo que vai acontecer a mesma coisa, só que Taiwan não vai sobreviver. Taiwan não dura uma semana, Taiwan é uma ilha. Se a China invadir, o mundo vai fazer a mesma coisa que fez em relação à Ucrânia. Ninguém vai ter coragem de partir para uma guerra. A gente está falando de... E quando a gente fala, por que os países não vão? Porque ninguém vai combinar, olha, a gente vai para a guerra, mas vai ser uma guerra convencional, tá? Avião, tanque, navio, a gente não vai usar arma nuclear. Isso não existe. Guerra é guerra. E aí os Estados Unidos sabem, por exemplo, porque me perguntaram isso outro dia, mas por que a Ucrânia não usa? Porque quando houve um acordo lá atrás, num desmantelamento da União Soviética, a Ucrânia, como a Bielorrússia, abriram mão dos seus arsenais, do seu arsenal nuclear, devolvendo tudo para a Rússia, em troca de uma série de compensações industriais, quando houve o desmembramento. Tanto que a Antonov, que é uma grande fabricante de aviões mundial, que uma equipe do governador disse que investia aqui, ficou lá. Mas e ela era uma fabricante de aviões de carga e de passageiros. Houve uma série de compensações, alguns aviões foram deixados lá para integrar a Força Aérea Ucraniana, desde que ela devolvesse todas as armas nucleares. Então, só a Rússia, da extinta União Soviética, tem armas nucleares. E aí você não vai ter uma... Então você tem uma guerra aí, quando a Rússia invade a Ucrânia, é uma guerra de um país não nuclear contra um país nuclear, que não usa essas armas, porque ele está lutando com um país não nuclear. Quando a China invadir Taiwan, ela vai estar lutando contra um grupo rebelde, um território rebelde, que é não nuclear. Então é lógico que ela vai usar forças convencionais, até porque ela quer o território e não vai contaminar com radiação. Agora, a partir do momento que o combate ou a guerra é entre países, entre a OTAN, por exemplo, e a China ou a OTAN e a Rússia, meu amigo, vai ser um pega para capar. E aí vai valer tudo. E é isso que o mundo está apreensivo. E isso, o comportamento do Biden em relação a isso me preocupa muito. Mas eu acho que com o Trump seria pior, Paulo. Agora, por falar em Venezuela, o número de refugiados venezuelanos que entraram no Brasil no primeiro trimestre desse ano, 51 mil, um pouco mais de 51 mil, é 65% maior do que no mesmo período, janeiro, março, do ano passado. E só esse dado de haver 30 mil, 50 mil refugiados por trimestre da Venezuela é inédito na América do Sul isso, né? Isso nunca aconteceu. Não, nenhum país sul-americano teve um êxodo desse. E aí fica ridículo o nosso presidente dizer que é narrativa. Como narrativa? O que está acontecendo hoje na Venezuela é 10 vezes o que justificou a invasão do Iraque. Os Estados Unidos diziam que era o eixo do mal e tal, mas na verdade era o petróleo. E a Venezuela tem a mesma coisa. E a Venezuela hoje sucateou a própria empresa de petróleo, quer dizer, ela está na miséria mesmo. A Venezuela hoje é um país sem rumo, sem futuro, por causa de um maluco, porque o Maduro não é um cara normal. E o que o Lula fez provocou uma reação. Eu acho que a reação mais contundente nem foi a do presidente do Uruguai, foi a do presidente do Chile, que é de esquerda. Ninguém consegue enxergar o que só o PT está fazendo em relação ao Maduro. E com justificativas absurdas. Eu vi um artigo do André Roncalha, por exemplo, que é nosso comentarista. Não dá para levar a sério, sabe? É como se tivesse a obrigação de endossar esse discurso absurdo de narrativa. A Venezuela é um claro exemplo de como um maluco no poder consegue levar um país para o fundo do poço. É a única coisa que o Trump fala que tem algum sentido. Ou o mundo tira o Maduro do poder, e aí eu acho que seria melhor uma coalizão de países sul-americanos fazerem isso, obrigá-lo a renunciar, inclusive sob pena de intervenção militar. Lógico, nenhum país sul-americano tem dinheiro e equipamento para fazer isso. Talvez Força Aérea tenha o Chile e o Peru, mas não tem dinheiro para isso. Aí os Estados Unidos poderiam financiar isso, mas não soldados americanos no continente sul-americano.
teria que ser uma intervenção dos países sul-americanos. Eu acho que seria uma questão de respeito. E eu não vejo o Biden agindo dessa forma, muito menos o Trump. Mas falar de narrativa deu a clara impressão que o Lula vive no mundo da lua, que ele tem algum problema muito sério de estar agarrado em conceitos que o PT tinha há 50 anos, 40 anos. Não tem mais sentido. Esse número de refugiados venezuelanos torna, assim, inaceitável qualquer negociação, qualquer reconhecimento do governo Maduro. Mas tem uma coisa, Paulo, que é uma mensagem que fica clara. O mundo tem que começar a rever o que faz. A gente está assistindo agora, na questão da Rússia, que todas aquelas medidas econômicas tomadas contra a Rússia não adiantaram nada. A guerra está aí. Houve a contrapartida chinesa, né? Mas não vai acontecer. Cuba sofre embargo econômico desde os final dos anos 50, início dos anos 60. Resolveu alguma coisa? Não, a ditadura cubana está aí até hoje. A Venezuela sofre com embargos econômicos, adiantou alguma coisa? O Maduro está lá. O embargo econômico, na África isso também acontece, o embargo econômico, ele só fortalece o ditador. Quando ele é maluco, só fortalece o ditador. Você vê o que acontece na Nicarágua. O maluco lá extingue, proíbe, expulsa a Cruz Vermelha e cria a Cruz Branca. Na verdade, essa ideia de embargo econômico só pune o povo. Eu acho que está na hora do mundo começar a rever isso. Aumentar talvez o poder da ONU para fazer intervenções efetivas do ponto de vista militar, talvez seja a saída. E resolver de uma vez. Por quê? Quando você faz o embargo econômico, sufoca a economia do país, o ditador ele se sente mais fortalecido, porque ele ganha o elemento de discurso, porque o inimigo são aqueles que embargam o país, ele se coloca numa posição de guerra contra quem está fazendo o embargo, e se perpetua no poder às custas da fome do povo, da falta de infraestrutura. É o que está acontecendo na Venezuela, é o que acontece na Nicarágua. O problema é quando um país como o Brasil, que quer ser líder continental, abraça essa tese horrenda de que é narrativa na Venezuela e provavelmente repete o mesmo discurso em relação à Nicarágua. Chegou a hora de acordar para a realidade. O PT tem que se atualizar e não continuar a defender pautas da década de 60. Opinião Litoral volta depois do intervalo rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, nesta terça-feira é o Roberto Mohamed que analisa as notícias com você. Mohamed, o telespectador Paulo Sérgio, do Campo Grande, em Santos, diz assim: vejo Opinião Litoral todo dia, assisto, né? Pergunte para o Roberto se ele vai se candidatar a prefeito, seria muito bom. Cara competente, aí ele fala que aguarda a resposta ao vivo hoje, terça-feira. Paulo, obrigado pelo elogio. Essas 2 últimas semanas eu vi tanta gente me xingando nas redes sociais por conta dos vídeos do programa. É bom receber um elogio. Não, eu não tenho o menor interesse em ser candidato a prefeito ou entrar na política. Isso você pode ter certeza. Eu acho que o nosso papel é esse que a gente faz aqui. Ao contrário de um jornalista da Folha de São Paulo ontem no Roda Viva, que foi ridículo. Eu não lembro o primeiro nome dele, é Saldanha, o sobrenome, em que ele quis lacrar com o ministro da Educação, que é ex-governador do Ceará, e eu acho que não é o papel de um jornalista. Ainda mais num programa com o nível e qualidade e história que tem o Roda Viva, aqui da nossa emissora. Quando ele pergunta ao ministro da Educação se os filhos dele estudam em escola pública. Não seja ridículo, né? Essa pergunta é ridícula na sua essência. E pior é que o governador pergunta para ele: você tem filhos? Ele fala não. Porque você quer o melhor para o seu filho. E é lógico que a escola pública não tem a qualidade da escola particular. É o desejo de todo mundo? Mas não é a realidade. Perguntar para um pai, para qualquer pai, o senhor gostaria de colocar seu filho na escola pública? Se fosse isso, a Prefeitura de Santos, como algumas prefeituras de cidades que têm capacidade financeira, não teria um programa de bolsa de estudo
para os filhos de cidadãos que não podem pagar estudarem em escolas particulares. Então é triste ver quando um jornalista é ridículo e ele se preocupa em lacrar, né? Esse desejo de lacração está começando a incomodar e muito, né? É um desejo que não consigo entender. Mas eu não tenho a vontade de entrar na política. Eu acho que o que a gente faz aqui é necessário, é muito necessário. Mas, se eu tivesse desejo de me candidatar a alguma coisa, como eu acabei de ganhar uma ação que obrigou o Santos Futebol Clube que eu vou anular o que fizeram comigo, retornando a ser sócio com efeito retroativo, como eu fiz, porque eu fui perseguido na gestão que veio depois do Luiz Álvaro. O Paulo foi presidente do conselho quando eu presidi a comissão de inquérito e sindicância, e por decisão judicial viram que eu fui perseguido pelo então conselho do presidente que assumiu no lugar. Eu fui a primeira vítima, depois caçaram o Odílio, caçaram um monte de gente. Eu talvez pensasse em ser candidato a ser presidente do Santos, porque chega de gente ruim, né? Porque quem não rouba não sabe fazer. O cara é incompetente ou quer se dar bem. É inacreditável como um clube pode juntar tanta gente ruim. Então eu acho que se eu tivesse que ter uma mosquinha para picar alguma coisa, seria ser presidente do Santos, não entrar na política ou ser prefeito. Mas obrigado pelo elogio. A Justiça mandou soltar José Rainha, acusado de extorsão contra produtores rurais. Mas eu não duvido, o MST é um golpe de marketing danado. E eu acho engraçado. Teve até uma observação, porque eu falei do MST aqui no programa, e uma pessoa escreveu: você diz que metade do país considera. Eu falei: não é metade do país considera o MST terrorista. Ele é terrorista. Vamos novamente ao que eu falo. Quando você quer contestar fatos, traga fatos, não traga opiniões. Existe um levantamento do INCRA sobre terras abandonadas, entregues para fins de reforma agrária e que foram abandonadas. Por quê? Muita gente lá quer terra, mas muita gente que faz parte dessa turma de frente do MST, eles não deixam de ser. Então não adianta você dar terra para eles, porque eles não querem, eles querem fazer os acampamentos, eles são profissionais. Como tem estudante profissional, o PCdoB era especialista em fazer isso. O cara ficava 10 anos na faculdade, não saía da faculdade. Por quê? Porque ele era membro profissional do movimento estudantil. Então, como eu critiquei aqui, levar o Stedley para a China com dinheiro público. Eu acho que o Rainha e o Stedley não são políticos, não são pessoas que representam um movimento da sociedade, são bandidos. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. São representantes de uma entidade terrorista que não faz diferença entre terras produtoras. Eles chegaram a invadir, Paulo, terra da Embrapa. Eles invadiram uma unidade da Embrapa. A Embrapa é uma joia do governo brasileiro. Tecnologia rural de ponta. Invadir terra da Embrapa. Essa, para mim, foi a cereja do bolo para mostrar que o MST não tem sentido enquanto instituição num país como o Brasil. Os Beatles vão ter uma música original, inédita, lançada. Era uma demo num cassete antigo com a voz do John Lennon. O Paul McCartney trabalhou na música e com inteligência artificial a voz do John Lennon foi recriada com mixagem para esse lançamento de uma música inédita. Eu sou totalmente contra isso. Eu já falei aqui, eu ouço disco de vinil. Já cansei de dizer, é impossível você ter com Spotify, com iTunes, a qualidade de uma gravação original. O CD já reduziu muito isso, mas essa compressão do MP3 é algo que mata a música. Você não consegue, a compressão do áudio é tanta que você perde qualidade. Então eu não gosto de ouvir música assim. Não é só essa dos Beatles, Paulo. Tá vindo aí música do Queen,
é baseado em demos do Queen, com o Freddie Mercury cantando. Porque todo artista, toda banda e todo artista, quando vai para um estúdio, no Brasil a gente tem um sistema um pouco diferente. Os produtores aqui têm poder demais. Mas quando os músicos vão para um estúdio, sobra música, porque eles vão para 20, um vinil cabiam 10, e você não tinha essas músicas. Eu acho que um grande exemplo para quem curte rock é um blues do Deep Purple que ele gravou para o Machine Head e que nunca entrou num disco e foi ressuscitada depois que o Rit Blackmore saiu. O Gillan quis colocar no repertório da banda, chama-se o When a Blind Man Cries, que foi lá do B de um compacto que lançaram pro Machine Head. Então, se tinha muita música. E muitas vezes, quando a banda decidia, ou o artista decidia que não ia gravar, ela ficava inacabada. Agora, querer terminar isso com inteligência artificial, eu acho criminoso. Tem muita coisa que estão querendo fazer, inclusive do Elvis. Acharam gravações inacabadas do Elvis e estão querendo. Agora, dá pra gente conceber uma voz como a do Elvis, por exemplo, ser completada ou substituída por um chat GPT? Não. Eu estou totalmente contrário. Eu acho que a gente está chegando num nível, Paulo. Você tem hoje as pessoas, as eleições, essas eleições municipais, todo mundo vai ter a chance de ver como elas vão ser sujas por causa da inteligência artificial. Você tem editor de WhatsApp, você tem editor de Instagram, ele monta uma tela igualzinha ou sobre uma tela do Instagram ou do WhatsApp, você monta o diálogo que você quer, supostamente incriminando as pessoas. Você consegue fazer montagens de vídeo, Paulo, que eu fico besta com a qualidade dela e como elas são reais. Quer dizer, a gente está diante de e isso vai ser o teste agora nessas eleições, em que a existência da democracia, como nós a conhecemos, vai ter que ser repensada. Porque a gente está chegando num ponto, e aí está o erro de quem é contra aquele marco das redes sociais que o governo quer fazer. Aquilo não é censura. É urgente a gente começar a regular esse ambiente virtual, esse ambiente cibernético. A gente está chegando num ponto, onde nós vamos chegar? É histórico. Isso é histórico. Existem. Essa história de magos de estúdio sempre existiram. Sempre existiram. Há uns 20 anos, Paulo, existe um pedal que se usa, ele normalmente é usado por guitarristas, ou para guitarra ou para violão, mas que veste na voz. Ele faz coral, com uma voz só. Ele conserta instantaneamente quando você desafina. E toda a banda, ou todo mundo usa esse pedal hoje. Todo mundo. A última geração, inclusive, a gente está usando no 14 bis. Existe a idade chega, por exemplo, o Zezé de Camargo, todo mundo diz que ele não está cantando nada. Eu vi ao vivo que ele não está realmente mais cantando nada. Só que tem um detalhe, eu te garanto que ele usa o pedal, porque se ele não estiver usando este tipo de equipamento, estava bem pior. Então, e sempre existiram esses recursos. Em estúdio, você fabricava artistas. Quem não lembra do caso do Milli Vanilli? Que teve que devolver um Grammy porque se descobriu que os dois caras que foram receber eram dançarinos, eles nunca tinham cantado, eram cantores, a voz foram cantores de estúdio. Esse tipo de fraude na música sempre existiu. O que a gente está tendo hoje é a possibilidade de se criar um artista completamente virtual, usando voz de quem já se foi, e que a gente quer conservar a memória do que fez com qualidade. Né? Se, por exemplo, as músicas ficaram fora de um disco porque não tinham qualidade, respeita isso, a não ser que o próprio artista queira fazer. Isso que querem fazer com a música dos Beatles e o que estão querendo fazer com algumas do Queen, no caso do Freddie Mercury, ou do Frank Sinatra, que é outro caso também do Elvis, eu acho criminoso. Criminoso, porque vai tirar aquilo que existe de mais sagrado em relação ao talento dessas pessoas, que era a emoção que elas passavam através da voz. Máquina não tem emoção.
Agora, o apelo comercial é muito forte, assim como é muito forte também, muito rapidamente, Mohamed, o apelo comercial da turnê da cantora Taylor Swift, uma fabricante de hits, né, de sucesso pelo Brasil. E não é só pelo Brasil. A turnê vai passar por outros países sul-americanos e está acontecendo a mesma coisa. Mas no Brasil, eu acho que o Ministério Público tem que explicar um pouco como é que está acontecendo isso. Primeiro, não devia ter venda física. Não podia ter venda física. Foi um erro e isso parece que é de propósito. Não parece não, é de propósito. Por quê? Porque tudo bem, aí você vai dizer para mim, os caras entram com 50 CPFs, os cambistas, e conseguem comprar um número enorme. Mas você consegue controlar por restrição de endereço, de entrega, de e-mail. Você tem uma forma de... o que aconteceu no Allianz Parque entre ontem e hoje foi um absurdo, Paulo. Os cambistas, eles são bandidos, eles ameaçavam as pessoas para passar na frente e comprar os ingressos. A polícia não fez nada, não fez nada. Eu lembro, quando eu fui no show do Coldplay, nós passávamos do lugar onde eu parei o carro até a entrada no Morumbi, Paulo, por uns 10 cambistas oferecendo ingresso. E você tentava comprar e não tinha mais em lugar nenhum. E os caras estavam vendendo por 4, 5 vezes o valor do ingresso. Quer dizer, ainda se tem esse tipo, que antigamente era típica de jogo de futebol, mas hoje é um crime e tem que ser punido. Eu gosto do trabalho dela, gosto mais do trabalho antigo dela, quando ela era mais folk, mas essa menina tem um talento enorme e a turnê dela, na verdade, assim como a do Coldplay, pega a carência que o Brasil está dos grandes eventos por conta da pandemia. Shows foram cancelados e tal. Você vê que todo mundo lotou estádio aqui. O Kiss veio, lotou estádio. O Monsters of Rock, o estádio estava lotado. Todos os shows que tem vindo estão lotando. Mas tem uma parte criminosa atrás desses eventos e eu acho que a polícia deveria ter uma atuação mais rigorosa. Eu não estou vendo essa atuação acontecer. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30, e uma ótima segunda metade de terça-feira para você que você merece.